A história dos 12 apóstolos é muito mais do que um simples relato bíblico. É uma jornada de fé, coragem e sacrifício. Esses homens comuns foram chamados para a missão mais extraordinária de todas, levar o Evangelho ao mundo. Mas engana-se quem pensa que essa missão foi fácil. Eles enfrentaram perseguições, humilhações e, para a maioria, um fim trágico. Mas o que exatamente aconteceu com cada um deles? Se hoje temos acesso ao cristianismo, é porque esses homens deram suas vidas pela verdade. Eles não apenas pregaram a palavra de Jesus, mas a viveram de forma radical. E isso teve um preço alto. Cada um trilhou um caminho marcado pela fé inabalável e pela certeza de que sua missão era maior do que qualquer sofrimento terreno. Mas como tudo isso começou? Imagine a cena: pescadores e trabalhadores simples, vivendo suas rotinas, sem imaginar que, em poucos anos, suas vidas mudariam o destino da humanidade. Jesus os escolheu a dedo, sabendo que suas fraquezas se transformariam em força. Mas será que eles sabiam o que os aguardava? A história de cada apóstolo não é apenas um relato antigo. Ela carrega lições poderosas para a nossa vida hoje. E conforme avançamos por essas trajetórias marcantes, você verá como a fé desses homens ressoa até os dias atuais. A pergunta é: o que podemos aprender com eles? Os apóstolos, homens comuns chamados para uma missão extraordinária. Quando Jesus chamou os 12 apóstolos, ele não escolheu sacerdotes, escribas ou mestres da lei. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos e até revolucionários. Homens simples, mas que tinham um coração disposto a seguir a verdade. Isso nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolhe. Esses homens largaram tudo, família, trabalho e segurança, para seguir um mestre que falava sobre um reino invisível. E mesmo sem entender tudo, foram fiéis até o fim. Em um mundo que valoriza status e poder, a história dos apóstolos mostra que a missão de Deus não se baseia em riquezas, mas na disposição de servir. Pedro, por exemplo, era impulsivo e falava sem pensar. Tomé duvidava facilmente. João e Tiago queriam os melhores lugares no céu. Mas todos foram moldados pela convivência com Jesus. Isso prova que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus, apenas precisamos estar dispostos. E esse chamado não foi só para eles. O Evangelho continua a ser anunciado, e a pergunta que fica é: será que temos a mesma coragem que eles tiveram? Ou nos escondemos diante dos desafios? A perseguição e o martírio dos apóstolos. Quando Jesus disse que seus seguidores seriam perseguidos, os apóstolos não tinham ideia do que isso significava. Mas, com o tempo, descobriram da pior maneira possível. Nenhum deles teve uma vida fácil. Foram perseguidos, presos, torturados e mortos por causa da fé. Eles poderiam ter desistido, mas preferiram entregar suas vidas em nome de Cristo. O que aconteceu com os apóstolos não foi diferente do que acontece até hoje. Em várias partes do mundo, cristãos ainda são perseguidos e mortos simplesmente por professarem sua fé. Isso nos faz pensar: será que temos valorizado a liberdade de crer? Ou apenas vivemos uma fé morna, sem comprometimento? O martírio deles não foi em vão. Cada gota de sangue derramada se tornou semente para o crescimento do cristianismo. E foi essa coragem que fez a mensagem de Jesus ecoar pelos séculos. Mas você já se perguntou como exatamente cada um deles morreu? A vida de cada apóstolo teve um fim diferente, mas o que todos tinham em comum era uma fé inabalável. E é essa fé que precisamos recuperar hoje. Será que estaríamos dispostos a tanto? A história de André, o primeiro chamado. André foi um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias. Antes de ser apóstolo, era discípulo de João Batista. Quando ouviu João apontar para Jesus e dizer: "Eis o Cordeiro de Deus", não pensou duas vezes, seguiu imediatamente o Mestre. Mas sua missão estava apenas começando. Ele foi um evangelizador incansável, levando a palavra a regiões como a Grécia e a Ásia Menor. Seu fim foi cruel, foi amarrado em uma cruz em forma de X, onde permaneceu pregando até o último suspiro. Mesmo sofrendo, sua fé não vacilou. André nos ensina que o verdadeiro chamado não é sobre glória pessoal, mas sobre servir.
Ele poderia ter ficado confortável como pescador, mas escolheu a missão. Hoje, muitos fogem do chamado de Deus por medo das dificuldades. Mas será que realmente entendemos o que significa segui-lo? Seu martírio prova que a fé genuína não depende de conforto. Depende de compromisso. E isso nos faz pensar, será que estamos comprometidos como André esteve? Pedro, a rocha da igreja e seu martírio em Roma. Pedro era um homem simples, um pescador rude que se tornou a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja. Mas essa rocha teve momentos de fraqueza. Negou Jesus 3 vezes, afundou ao caminhar sobre as águas, e muitas vezes foi impulsivo. Mas sua jornada mostra que a graça de Deus transforma a fraqueza em força. Após a ressurreição, Pedro assumiu a liderança dos discípulos e foi um dos principais responsáveis pela propagação do Evangelho. Viajou para Roma, onde enfrentou perseguições severas. Foi preso várias vezes, mas nunca desistiu. Seu fim foi marcante, foi condenado à crucificação, mas pediu para ser pregado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer como seu mestre. Um gesto de humildade extrema. Pedro nos ensina que a fé não é sobre nunca errar, mas sobre sempre recomeçar. E aí está a grande lição, não importa quantas vezes falhamos. O importante é como respondemos ao chamado de Deus depois de cada queda. Será que temos a humildade de Pedro para reconhecer nossos erros e seguir em frente? João, o discípulo amado e o autor do Apocalipse. João era jovem quando seguiu Jesus, mas sua devoção foi profunda. Ele era chamado de o discípulo amado, aquele que repousou sua cabeça no peito de Cristo na última ceia. Enquanto os outros apóstolos fugiram durante a crucificação, João permaneceu ao lado de Maria aos pés da cruz. Por isso, Jesus lhe confiou sua mãe, um gesto de amor e responsabilidade. Após a ressurreição, João se tornou um grande pregador e líder na igreja primitiva. Ele enfrentou perseguições brutais e chegou a ser jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas sobreviveu milagrosamente. Como não puderam matá-lo, foi exilado na ilha de Patmos, onde teve as visões que deram origem ao livro do Apocalipse. João foi o único apóstolo a morrer de causas naturais, já em idade avançada. Sua vida é um testemunho de amor e perseverança. Ele nos ensina que seguir Jesus é estar disposto a caminhar até o fim, independentemente dos desafios. Seu exemplo nos lembra que o amor a Deus deve ser incondicional, mesmo quando tudo parece contrário. Se pararmos para refletir, o amor e a fidelidade de João fizeram dele um dos maiores pilares do cristianismo. Mas e nós? Será que permanecemos firmes em nossa fé, mesmo nos momentos difíceis? Tiago Maior, o primeiro apóstolo a ser martirizado. Tiago Maior era irmão de João e fazia parte do círculo mais próximo de Jesus, junto com Pedro. Ele presenciou momentos grandiosos, como a transfiguração no Monte Tabor e a ressurreição da filha de Jairo. Mas, como os outros, sua jornada não foi fácil. Após a ascensão de Jesus, Tiago foi um dos primeiros a sair pelo mundo pregando o Evangelho. Sua coragem incomodou as autoridades, e por ordem do rei Herodes Agripa I, foi decapitado em Jerusalém. Sua morte marcou o início de uma onda brutal de perseguições contra os seguidores de Cristo. Diz a tradição que seu corpo foi levado para a Espanha, onde hoje está o famoso Santuário de Santiago de Compostela, destino de peregrinos do mundo inteiro. A história de Tiago nos ensina que o compromisso com Deus tem um preço. Ele foi o primeiro apóstolo a dar sua vida pela fé, mas não seria o último. A grande questão é, será que estamos dispostos a enfrentar desafios em nome de Cristo? Ou abandonamos nossa fé ao primeiro sinal de dificuldade? Tomé, da dúvida à convicção e seu martírio na Índia. Tomé é lembrado como o apóstolo da dúvida, mas sua história vai muito além disso. Ele se recusou a acreditar na ressurreição de Jesus até ver e tocar suas chagas. Quando finalmente teve essa prova, sua fé se tornou inabalável. Depois desse encontro transformador, Tomé tornou-se um missionário destemido. Ele viajou para a Índia, onde fundou comunidades cristãs que existem até hoje. Mas seu destino foi trágico, foi perseguido e morto a golpes de lança por se recusar a negar Cristo. A jornada de Tomé nos mostra que a fé pode passar por momentos de incerteza, mas quando firmada na verdade, torna-se inquebrantável.
Ele não é apenas um exemplo de alguém que duvidou, mas de alguém que encontrou a mais profunda certeza. E aí está o ponto. Será que temos a coragem de Tomé para seguir a verdade, mesmo quando parece difícil acreditar? Felipe e Bartolomeu, evangelização e martírio cruel. Felipe foi um dos primeiros a seguir Jesus e tinha um coração missionário. Pregou na Ásia Menor e realizou muitos milagres. Foi perseguido e crucificado de cabeça para baixo, mas, mesmo na morte, continuou evangelizando. Seu martírio mostra que a fé verdadeira não pode ser silenciada. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, teve uma história impressionante. Foi ele quem disse: "Pode vir algo bom de Nazaré", mas ao conhecer Jesus, mudou completamente. Ele levou o evangelho até a Armênia, onde enfrentou uma das mortes mais cruéis, foi esfolado vivo e depois decapitado. A história desses dois apóstolos nos ensina que o evangelho deve ser anunciado com coragem, independentemente das consequências. Eles não hesitaram em enfrentar a perseguição para levar a verdade adiante. E nós? Será que estamos realmente comprometidos com nossa fé ou apenas seguimos a Cristo quando nos convém? Judas Tadeu e Simão Zelote, martírio na Pérsia. Judas Tadeu é conhecido como o santo das causas impossíveis, mas sua missão foi muito além disso. Ele pregou no Oriente Médio e na Pérsia, onde enfrentou forte oposição. Acabou sendo morto brutalmente, espancado até a morte. Mas sua pregação não foi em vão, sua fé se espalhou e conquistou muitos corações. Simão Zelote, por sua vez, era um ex-revolucionário. Ele deixou sua luta política para seguir uma causa muito maior, o Evangelho. Evangelizou no Egito e na Pérsia e foi morto de maneira cruel, sendo cerrado ao meio. Seu exemplo mostra que a verdadeira transformação acontece quando colocamos Deus acima de tudo. A vida desses dois apóstolos reforça que a missão cristã nunca foi fácil, mas é poderosa. O sacrifício deles nos lembra que vale a pena viver e morrer por aquilo que realmente importa. E hoje, o que estamos dispostos a fazer para espalhar a fé? Ou preferimos o silêncio diante das dificuldades? O destino de Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes é o apóstolo mais lembrado por sua traição. Ele caminhou com Jesus, viu seus milagres e ouviu seus ensinamentos, mas, no final, entregou seu mestre por 30 moedas de prata. Uma escolha que o marcou para sempre. Depois do ato, foi consumido pelo remorso. O Evangelho de Mateus diz que ele se enforcou, enquanto o livro de Atos menciona que ele caiu e seu corpo se rompeu. Seu destino trágico é um alerta sobre as consequências de nossas escolhas. A grande questão é: por que Judas fez isso? Ele esperava que Jesus reagisse? Ou foi dominado pela ganância? A verdade é que ele perdeu a maior oportunidade da vida, se arrepender de verdade e confiar na misericórdia divina. A história de Judas nos ensina que nenhuma riqueza do mundo vale a perda da alma. Quantas vezes, por coisas passageiras, também negamos a Cristo em nossa vida? O legado dos apóstolos e o chamado para hoje. Os 12 apóstolos não foram apenas personagens de uma história antiga. Eles foram homens que mudaram o mundo com sua fé e coragem. Eles enfrentaram perseguições, abandonaram tudo e entregaram suas vidas para espalhar o Evangelho. Hoje, vivemos tempos em que a fé continua sendo desafiada, seja pela cultura, pelo materialismo ou pelo medo de nos posicionarmos. Mas o que aprendemos com esses homens é que o verdadeiro cristianismo exige compromisso. Se este conteúdo impactou você, não deixe essa mensagem morrer aqui. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com mais pessoas. Juntos, podemos manter viva a história e a missão dos apóstolos, levando essa verdade adiante. Afinal, a pergunta que fica é: o que estamos dispostos a sacrificar por aquilo em que acreditamos?